que fazer em tempos difíceis? Como agir? Como pensar? Nós estamos diante aqui de um salmo, eu gostaria de ler o Salmo 123. Um pequeno, grande salmo. Diz assim: A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Senhor Deus, fale ao nosso coração. Preencha a necessidade que temos agora, através do ensino da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, em momentos de dor, de angústia, momentos atribulados, o que devemos fazer? Vamos procurar ajuda na palavra de Deus nesse salmo lido. Primeiro, eu preciso tomar uma decisão. Qual é a decisão? A decisão de olhar para Deus. Decida olhar para Deus. O primeiro versículo diz assim: A ti que habita nos céus, elevo os olhos. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Essa é a situação do salmista, uma situação de dor, de dificuldade, perseguição. Ele tira os olhos dos seus perseguidores, dos problemas, e coloca os olhos nos céus. Olha para Deus. Isso me faz lembrar de algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, de repente ele começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Em Marcos 8, quando Jesus cura um cego, ele o cura em duas etapas. Jesus toca os seus olhos, pergunta: o que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores. Novamente Jesus o toca e ele passa a ver claramente. Uma passagem muito interessante na Bíblia, ali os discípulos de Emaús, com o coração entristecido, saem de Jerusalém e até Emaús, uma caminhada de quase 10 quilômetros. Coração triste, acabou, ele morreu. De repente, Jesus aproxima e fala com eles, mas a Bíblia diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Depois de uma boa caminhada, Jesus, lá no início, falando dos profetas, até chegar nele mesmo, e o coração dos discípulos começa a ficar aquecido, e diz a Bíblia, depois dessa caminhada: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. O salmista, diante do perigo das ameaças, elevou os olhos ao céu e olhou para Deus. Ele não olhou para Deus por meio de um telescópio, como se Deus fosse uma realidade distante, mas sim uma presença próxima, um socorro bem presente nas tribulações. Certa ocasião, o rei Josafá, cercado pelos inimigos, o povo com medo, Josafá com medo, ele olha para Deus e diz o seguinte: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha a pergunta do salmista, os dois primeiros versículos do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que
que fez o céu e a terra. Nós vivemos tempos sombrios de pandemia. Estamos diante do medo. Quantas famílias, quantas pessoas estão com medo? Vivemos em um mundo de murmurações. Pessoas estão murmurando, reclamando do álcool em gel, reclamando da máscara, reclamando do isolamento, reclamando quando as coisas se abrem. São as incertezas, são as tristezas que têm invadido o coração. Eu estive há pouco tempo num cemitério, uma cena chocou, entristeceu o meu coração. Eu estava ali e os familiares, e havia no caixão um senhor morto, e uma senhora ao lado, a sua esposa, ali no cemitério, com mais de 90 anos. O responsável começa a explicar, olha, eu sinto muito, mas eu fui orientado a não abrir o caixão. Eles estavam todos protegidos dos pés à cabeça e repetindo várias vezes, olha, me perdoe, eu não posso abrir o caixão. E essa senhora de mais de 90 anos, aproximadamente 2 metros do caixão, todo fechado, ela apenas disse, eu entendo, e chorou. Eu entendo. E as lágrimas rolaram. O que fazer diante das lutas e dificuldades da vida? Faça como o salmista, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Tente tirar os olhos dos problemas e das aflições e coloque os olhos, a confiança no eterno. Eu não estou dizendo para ignorar fatos noticiários, a situação. Não é isso. É não agasalhar no seu coração 24 horas por dia e na sua mente noticiários, medos, incertezas. Olhe para o eterno, para o Deus soberano, Senhor do céu e da terra. É verdade sim que tudo está no controle do Senhor, inclusive a pandemia, inclusive o vírus. Muitas coisas nós não entendemos, mas Ele continua sendo o Senhor. Em tempos difíceis, seja dependente de Deus. Versículo 2 diz assim, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. É interessante notarmos nesse texto aqui, os estudiosos dizem que era comum no Oriente os senhores transmitirem ordens a seus servos por meio de gestos, de modo que os servos observavam atentamente as mãos do seu senhor. Mãos que batem palmas, que se abrem, gestos com os dedos, muitas vezes até com os olhos. Então, da mesma forma, o salmista estava atento e devemos também manter a nossa atenção em Deus, totalmente dependendo da provisão e da graça do Senhor. Ali na tentação, eu me lembro de Pedro, a Bíblia diz assim, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Fixou os olhos em Pedro. Pedro saiu dali, chorou amargamente. Em tempos difíceis, dependa sempre de Deus. O Deus que dá a vida, o Deus que dá o trabalho, o Deus que dá a família, o alimento, são projetos que nós fazemos, sonhos. Temos as nossas habilidades, os nossos dons. Isso não vem da ciência, isso não vem do homem, é dom, é bênção de Deus. Você não criou a vida, nem a família, nem o alimento. Deus sempre está nos abençoando, creia sim. Dependa em tudo do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas.
para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tiago, no capítulo 4, diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em tempos difíceis, reconheça também a sua fragilidade e confie em Deus. Versículos 3 e 4 diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Essa foi a oração do salmista. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Quem gosta de esporte já ouviu falar em Michael Schumacher. Foi considerado o maior corredor da história da Fórmula 1. Em 2013, talvez no momento de lazer, sofre um acidente, bate a cabeça e hoje ele está em estado vegetativo. Vejam bem, um herói nas pistas, mas um homem frágil. Christopher Reeve, o super-homem, em 1995, literalmente ele cai do cavalo e fica tetraplégico. Falece agora, faleceu em 2004. E alguém disse, e o destino fez do super-homem um cadeirante. É a fragilidade do ser humano. São os acidentes, as enfermidades, as intempéries da vida. Provérbios 27:1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. A palavra misericórdia, ela aparece cerca de 150 vezes na Bíblia. Quase a metade delas no livro dos Salmos. Tem misericórdia de mim. É o primeiro versículo em vários salmos. E a expressão, a sua misericórdia dura para sempre, aparece mais de 20 vezes. No Salmo 136, em 8 outros salmos e em muitas outras passagens também do Antigo Testamento. Eu penso que diante da situação em que estamos vivendo, precisamos fazer essa oração a Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia do meu país. Misericórdia da igreja. Tem misericórdia, Senhor. Uma reflexão da revista online da Ultimato diz assim: a misericórdia suficiente e para sempre. Esta é uma notícia maravilhosa. A misericórdia de hoje é para os fardos de hoje, para as tentações de hoje, para as necessidades espirituais de hoje. Todavia, elas não se esgotam. Quanto mais nós nos recorremos a ela, quanto mais dela confessamos ter necessidade, quanto mais nela depositamos a nossa confiança, tanto mais ela abunda sobre as nossas vidas. E mais, colecionar misericórdias, tê-las todas na memória, agradecida do coração, é grande fonte de paz e consolação. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esta sentença foi proferida por um homem que conheceu a abundância de tormentos, decepções e muita tristeza, o profeta Jeremias. Contudo, ele não se deixou consumir por suas tristezas e aflições. Antes trazia na memória as misericórdias do passado, se fiava nelas
cria inarredavelmente que Deus não muda, não sofre variações e imutável em seu amor. Logo, suas misericórdias também não mudam, não diminuem, não desaparecem. Eis o que ele nos ensina. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Misericórdia nova para um novo dia. Misericórdia adequada para cada circunstância. Misericórdia em tempo, sem demora, para cada estação da vida. Está difícil? Está confuso? Estamos vivendo em tempos de incertezas, instabilidade política, social e espiritual? Então é tempo de olharmos para Deus e dependermos dele em tudo, reconhecendo que somos seres frágeis, mas Ele, o Senhor, não é. Olhe para Deus, dependa em tudo dele e só dele, e não deixe o medo tomar conta de sua vida. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tens misericórdia de nós, ó Senhor. Tem misericórdia, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos poderosos e orgulhosos. Eles zombam de nós. Assim extravasou o salmista, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Dependemos dele e só dele. Que seja assim, hoje e sempre. Amém. Senhor Deus, que a tua graça repouse sobre nós. Precisamos, ó Deus, da tua misericórdia. Ajuda-nos a elevarmos os nossos olhos, a nossa vida, a nossa confiança ao Senhor, ao Deus soberano, Senhor do céu e da terra. Nós te louvamos porque temos o Senhor como socorro bem presente nas tribulações. No nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus o abençoe.